Bem, pessoal, na última aula a gente viu a lista encadeada, onde eu tenho um nó cabeça, que é o meu primeiro nó, não é isso? Aqui nesse exemplo, aqui é o nó de valor 10, e cada nó ele contém uma referência para o elemento seguinte. Então, o nó que tem o valor 10 contém uma referência para o nó que contém o valor 12, nesse exemplo, que contém uma referência para o nó que contém o valor 14, e assim sucessivamente, certo? Então, a partir do nó cabeça, do meu primeiro elemento, eu consigo percorrer todos os elementos da minha lista encadeada, tá? Então, essa estrutura de dados, como ela é uma estrutura de dados dinâmica, ela resolve as limitações da alocação estática de memória, que a gente já discutiu. Por outro lado, supondo que eu tenha 1000 nós na minha lista e eu queira pesquisar o último nó da minha lista, eu teria que percorrer, então, os 1000 nós da minha lista a partir do meu nó cabeça. Então, teria que percorrer, no caso, N nós. Então, eu iria a partir do nó cabeça, eu iria ter que percorrer os N nós da minha lista. Mas, agora, supondo que minha lista não tem apenas 1000 nós, tem 1 milhão, tem 100 milhões de nós. Então, para eu achar o último nó, eu teria que partir do nó cabeça e ter que percorrer 100 milhões de nós, 100 milhões de elementos, até encontrar o elemento desejado, tá? Então, essa estrutura de dados, quando eu tenho muitos nós, quando eu tenho muitos elementos, ela pode ter uma perca de desempenho, tá? Já que ela é unidirecional. Eu sempre vou partir a partir do nó cabeça para percorrer os elementos seguintes. Se a gente pensar na própria fila, na fila eu faço a inserção no final. Então, no caso de uma fila, se eu tenho 100 milhões de elementos, eu quero inserir mais um elemento, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir do nó cabeça, percorrer esses meus 100 milhões de elementos para encontrar o meu último elemento, para aí inserir o meu novo elemento, tá? Então, essa operação, ela pode ser computacionalmente muito cara. Então, para isso, para mitigar esse problema, foram desenvolvidas as listas duplamente encadeadas, as estruturas de dados duplamente encadeadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos começar pela fila, tá? Fila duplamente encadeada. Então, qual a ideia? Deixa eu só colocar aqui as réguas, que facilita para eu desenhar. Então, qual a ideia da estrutura de dados duplamente encadeada? Ao invés de eu ter um ponteiro para o próximo elemento, agora eu vou ter um ponteiro para o próximo e para o anterior. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o nó de valor 10, esse cara ele vai ter uma referência para o elemento seguinte, para o nó seguinte. Então, aqui, supondo que o nó seguinte seja o nó com valor 12, tá? Mas esse 12, ele também tem uma referência para o elemento anterior, tá? Da mesma forma, se eu tiver um outro elemento aqui, o elemento de número 14, supondo que eu tenho aqui o elemento 14, o 12, ele tem uma referência para o próximo elemento, tá? No caso é o 14, e o 14, ele tem uma referência para o elemento anterior. Então, essa nossa lista, ela é duplamente encadeada, é uma lista que ela é bidirecional. Eu consigo navegar nos dois sentidos, tá? Aí aqui a gente vai fazer a implementação um pouco diferente. A gente vai ter um nó aqui que a gente vai chamar de header, que esse nó a gente diz que é um nó sentinela, tá? O que é o nó sentinela?
ele é um nó que simplesmente ele não vai armazenar nenhum valor. O próximo desse cara, ele vai ser quem? Vai ser o meu primeiro elemento. Então, meu header get próximo, ele vai apontar para o primeiro elemento da minha lista, da minha fila aqui no caso. Tá? Então, esse cara, ele não tem nenhum valor. Aqui ele tem um valor null. Diferentemente da estrutura de dados anterior que a gente fez. Lá, o nó cabeça, ele apontava sempre para o primeiro elemento. O cabeça é uma referência para o meu primeiro elemento. Aqui não, a gente vai fazer a implementação um pouco diferente. A gente vai ter dois nós sentinelas, que vai ser o header, e a gente vai ter aqui um outro nó, também não vai ter valor válido, que a gente vai chamar de trailer, que é a minha cauda. Então, o próximo do 14 vai ser o meu nó trailer, o anterior do 14 vai ser meu último nó. Da mesma forma que o anterior do meu primeiro nó vai ser o meu header, tá? Então, esses dois nós são nós sentinelas. Eles não estão dentro da nossa estrutura de dados. Então, no caso de a gente estar pensando em uma fila, então na fila a nossa inserção sempre é no final. Se eu for inserir um elemento novo, supondo que eu queira inserir aqui o nó que contém o valor 16, tá? Então 16 ele iria ficar exatamente nessa posição, né? O 14 deveria apontar o próximo para o 16, o próximo do 16 seria o trailer, o anterior do 16 seria o 14, não é isso? E o anterior do trailer seria o 16. Basicamente eu teria que fazer essas operações e apagar essas referências, ok? Então aqui a gente já vê que já é mais simples. Como eu tenho a referência do trailer, basta eu verificar quem é o nó anterior dele. No caso de eu ter uma fila encadeada, eu teria que partir a partir do meu nó cabeça, percorrer todos os elementos para encontrar quem é o último elemento, para eu inserir um elemento posterior a ele, tá? Aqui no caso não, como eu tenho a referência do último elemento, meu acesso é praticamente imediato. Eu não tenho que percorrer a minha fila completamente, ok? Então vamos ver como é que seria a implementação disso, tá? Então vou fechar aqui todas as abas. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a partir dessa fila encadeada, eu vou criar a nossa fila duplamente encadeada, tá? Então eu vou dar aqui um new package e aqui vai ser a fila duplamente encadeada, tá? Eu vou copiar essa minha classe nó e meu tag fila. Teoricamente os dois não vão mudar. Para a gente não perder tempo, eu vou copiar a minha classe nó, sendo que aqui eu já tenho uma pequena diferença, né? Porque na minha classe nó eu tenho que ter uma referência para o elemento anterior. Então, da mesma forma que eu tenho uma referência, um nó do tipo T que aponta para o próximo elemento, eu vou ter um nó do tipo T que aponta para o elemento anterior. Então, quando eu for passar aqui no meu construtor, eu vou passar também o meu nó anterior, ou desse ponto anterior, recebe anterior, ok? Vou criar aqui meus getters e setters, né, para essa nova variável. Anterior. Vou criar aqui do próximo, porque eu mudei aqui o tipo para ser genérico, não estava genérico, né? Vou criar aqui os getters e setters desse cara também, ok? Aqui ele vai receber um nó do tipo T, aqui ele vai receber também um nó do tipo T. Então, basicamente, minha classe nó,
O que muda é porque eu estou adicionando agora uma referência para o meu elemento anterior. Meu tá de fila não vai mudar nada, já que as operações que eu tenho que fazer são de fato essas, tá? E agora vamos fazer a nossa classe fila. Fila, vou colocar só fila mesmo. Nossa classe fila. Então, nossa classe fila, ela vai ter o quê? Ela vai ter nossas variáveis de referência. Ao invés de ter o cabeça aqui, eu vou ter um nó do tipo T, que vai se referenciar, vai ser meu header, meu nó sentinela. Vai ter o meu nó do tipo T, que vai ser o meu trailer, seria a minha cauda. Vou dizer que minha fila é do tipo T, implements, tá de fila do tipo T, ok? E eu vou criar uma variável para armazenar o meu tamanho, tá? Então vou adicionar aqui os métodos não implementados. Vou criar aqui o construtor, fila duplamente, eu só chamei de fila, né? Eu vou chamar esse cara de fila duplamente cadeada, tá? Fila duplamente encadeada. Então aqui no meu construtor da minha fila duplamente encadeada, eu vou fazer o seguinte: o header, inicialmente, eu vou instanciar meu nó do tipo T, ok? Onde ele vai ter, o valor vai ser null, o nó anterior vai ser null, não existe nenhum nó depois do header, nem vai existir, e inicialmente o próximo vai ser null, tá? Então, foi isso que a gente fez. Depois disso, eu vou criar meu trailer, que vai ser um novo nó também, vou instanciar logo esse nó. O valor dele sempre vai ser null. O anterior dele, no caso, quem é o anterior dele? O anterior dele vai ser o meu header, não é isso? E o próximo dele, no caso, sempre vai ser null, tá? Então, basicamente, é como se eu tivesse essa estrutura aqui. Eu tenho um header, tenho aqui o trailer, aqui seria o header, aqui seria o trailer. O header está apontando para o trailer como próximo e o trailer está apontando para o header como anterior. E eu não tenho nenhum nó. Aqui são apenas meus nós sentinelas. Aqui eu não tenho valores válidos. Basicamente é isso que a gente está fazendo, ok? Então eu estou dizendo que o trailer, o anterior dele é o header, não é isso? Mas agora eu tenho que dizer que o header, o próximo do header, quem é? O próximo é o trailer, ok? Porque quando eu construí o header aqui, ó, inicialmente eu passei tudo null. Eu passei que o próximo dele era null, o valor era null e o anterior era null. Por quê? Porque ainda não tinha instanciado o trailer. Agora que eu tenho essa instância do trailer, eu estou dizendo que o header, o próximo do header, é o valor, é o trailer. Ok? E por fim, eu vou simplesmente dizer que o tamanho recebe 0. Tá? Então, com isso, a gente definiu aqui o nosso construtor. Beleza. Então, agora, se eu quero inserir no final, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero inserir no final, eu vou passar um valor. Primeira coisa, eu vou criar um nó, um novo nó. Novo nó recebe new nó do tipo T, que vai conter esse valor que eu passei como parâmetro, certo? Valor
null, null. É isso? Primeiro eu passo o valor, depois o anterior e depois o próximo. Então pronto, eu criei um novo nó. Onde é que vai ficar esse novo nó? Colocando aqui no meu desenho, é como se eu tivesse aqui, ó, esse cenário aqui, né? Supondo que esse 16 aqui seja meu novo nó, que eu quero inserir, novo nó. Então é como se eu não tivesse ainda isso aqui, né? Basicamente, inicialmente, supondo que eu tenha essa estrutura de dados já, é como se eu tivesse aqui o 14, o último nó. O próximo dele seria o trailer, o anterior desse cara seria o 14, não é isso? Então, basicamente, eu teria que pegar o nó anterior ao trailer, que é o 14, e dizer que o próximo dele é o 16. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou pegar o trailer, get anterior, certo? Trailer get anterior, no caso é o 14, e eu vou dizer que o próximo dele, 7 próximo, agora vai ser quem? Vai ser o meu novo nó. Então, estou fazendo o quê? Ó? Trailer, get anterior 14. O próximo dele vai ser quem? Vai ser meu novo nó. Então, agora esse cara, ele vai estar apontando para cá. E não mais para o meu trailer. Então, eu atualizei aqui, no caso, essa referência. Certo? Aí eu vou aproveitar logo e dizer que o anterior desse novo nó é esse nó aqui, que eu acabei de mexer, certo? Então, meu novo nó, ponto 7 anterior, vai ser quem? Vai ser meu trailer, ponto get anterior. Ó, novo nó, que é esse cara, ponto 7 anterior, que é o que eu estou fazendo. Quem vai ser o anterior desse cara? Vai ser meu trailer.get anterior. Então, estou dizendo agora que esse 16, o anterior dele vai ser esse nó de número 14. Então, aqui eu atualizei as referências desse agora, que é meu penúltimo nó, para o meu último nó. Agora eu tenho que dizer que o 16 aponta para o trailer, o próximo dele é o trailer, e o anterior do trailer, no caso, é o meu novo nó. Então, vou fazer logo essa referência aqui, ó. Eu vou dizer que novo nó, ponto próximo, 7 próximo, vai ser meu trailer. Então, meu novo nó, ponto 7 próximo, vai ser o meu trailer, ok? E meu trailer get anterior, meu trailer 7 anterior vai ser quem? Vai ser, no caso, o meu novo nó. Então, eu colocaria essa referência, com isso agora meu trailer anterior está apontando para o 16 e não mais para o 14. Então, trailer, ponto 7 anterior dele, agora vai ser meu novo nó. Basicamente, seria isso a minha inserção no final, tá? E eu não preciso, no caso, percorrer o meu get cauda, como a gente fez anteriormente, onde a gente pegava o nó cabeça, percorria todos os elementos da minha lista, da minha fila, até chegar no último elemento para fazer a inserção, né? No caso aqui, a gente não teria que fazer isso, ok? E nosso remove início, como é que funcionaria? Se eu quero remover do início, a primeira coisa que eu vou fazer, já que eu quero retornar o nó que eu estou removendo, eu vou pegar o nó T, que vai ser meu nó removido. Meu nó removido vai ser quem? Vai ser meu header, ponto, get próximo. Não é isso? Já que o header é apenas um nó sentinela. Ele aponta para o primeiro elemento.
Então vou colocar logo aqui que eu vou retornar esse meu nó removido. Então aqui eu já fiz o backup desse meu nó, tá? Então supondo que seja nesse exemplo aqui, o nó que eu vou remover é o 10, não é isso? Então vou dizer que o header agora ele não vai mais apontar para o 10. O próximo do header não é o 10. O próximo do header tem que ser o elemento de número, o nó que contém o elemento número 12. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa referência aqui, fazendo o header apontar para o elemento seguinte. Então eu vou dizer que o header ponto set próximo vai ser quem? Vai ser o nó removido ponto get próximo. Então header, o próximo do header vai ser quem? Vai ser meu nó removido ponto get próximo. Com isso fiquei com essas referências. E esse cara aqui, esse agora que é o primeiro elemento, o anterior dele vai ser quem? Vai ser o meu header, ok? Então esse cara aqui, ele agora o anterior dele vai ser o header, certo? Então como é que eu faço isso aqui? Eu vou dizer que o meu nó removido ponto get próximo, nó removido, que é aqui o nó de valor 10, get próximo aqui está apontando para o 12, eu vou dizer que o set anterior dele vai ser o header. Então, eu atualizo essa referência, isso aqui não existe mais. Nó removido, get próximo, o set anterior vai ser quem? Vai ser o header, ok? Então, fiquei com essas referências. Por fim, eu vou apagar essas duas referências. Eu vou dizer que nó removido set próximo é null. Nó removido set próximo é null. E vou dizer que nó removido, que é aqui o 10, set anterior também é null. Nó removido set anterior também é null, ok? Por fim, eu decremento o tamanho da minha lista, tá? Ele está reclamando aqui, não pode converter de nó para o tipo T, é porque na verdade eu tenho que retornar o nó removido ponto get valor. Ele não está querendo que eu retorne o nó, ele quer apenas o tipo de dado, ok? Apenas o valor. Então pronto. Então esse é o nosso remove início. Meu fila vazia, muito simples, né? Se tamanho for igual a 0, retorna true. Se não, retorna falso. Meu imprime fila, para eu não perder muito tempo, eu vou copiar o que a gente já fez aqui na fila encadeada. Eu vou copiar isso aqui. Tá? Mas aqui eu vou colocar só a diferença. Meu nó auxiliar não vai ser o nó cabeça, né? Eu vou a partir do meu header. Eu vou começar do meu header e vou em sequência. E eu vou colocar aqui uma setinha para dizer que esse cara ele é bidirecional. Tá? Aqui ele deu um bocado de erro. No indefinido. Eu acabei importando um nó de fila encadeada. Não é isso que eu quero. Pronto, resolvido. E eu vou criar aqui minha classe de teste, por fim, né? Então, vou criar aqui new class teste fila duplamente encadeada.
ok? Vou criar aqui meu método main, dizer que meu tá de fila, fila recebe new fila duplamente encadeada, que eu vou dizer que vai ser de, vou botar string dessa vez, string, vou botar aqui fila, imprime fila, fila ponto insere, no caso só dá para inserir no final, vou inserir aqui o valor A, vou botar aqui fila, imprime fila, depois vou inserir o valor B, depois vou inserir aqui o valor C. Testar aqui, ver se está funcionando. Fila vazia, não há elementos para impressão no início. Depois ele imprimiu aqui a flechinha, null, imprimiu o A, imprimiu o null, que aqui é o nó header e o nó trailer que ele está imprimindo. Depois imprimiu o A e o B, entre o header e o trailer, o A, o B e o C, entre o header e o trailer também. Não foi isso? Deixa eu ver se fazendo assim fica melhor. Vou botar essa flechinha aqui no final. Ele imprimiu null, ele sempre vai ficar imprimindo essa flechinha no final, né? A gente podia até fazer um tratamento para ele não imprimir isso aqui. No caso, teria que colocar um if, né? Se for o último elemento, não imprimir isso aqui. Mas, acho que a perfumaria eu vou deixar assim por enquanto. Ok? Então pronto, imprimiu meu A, meu B e o C. Vou começar a remover aqui, remove início, fila ponto, imprime fila, eu vou só inserir mais um, vou inserir o D aqui, nesse meio tempo, e depois eu vou remover todos, removi do início, inserir o D, remover aqui 3 vezes. Aqui eu removo todos. Então pronto. Então ficou A, B e C. Depois ele removeu o A, ficou somente o B e o C. Depois eu inseri o D, ficou B, C e D. Depois eu mandei remover do início, ficou o C e o D. Depois mandei remover do início, ficou somente o D. Aí eu mandei imprimir, ele disse que fila vazia não há elementos para impressão, ok? Então com isso a gente fechou a nossa implementação de fila duplamente encadeada, tá pessoal? A ideia, de certa forma, é bem simples a implementação.